passada lição. Estamos aí para a sexta semana, terminando a sexta semana, dons espirituais. Dons espirituais. Esse é um dos temas mais importantes desses livros de Coríntios, essas duas cartas de Coríntios. E aqui nós vamos agora para o verso que foi memorizado semana passada, que foi 1 Coríntios 14, verso 1. 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 1. Então diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, mais na frente nós vamos entender por que esse de profetizar está sendo incentivado por Paulo. Então, nós, resumindo aqui a semana, nós vimos que a igreja é um bloco só. Todos nós somos parte do mesmo corpo. E cada um de nós é como se fosse membros desse corpo, né? Então, cada membro tem a sua função. Cada membro faz a sua atividade. Cada membro tem a sua importância para o mesmo corpo, né? Então Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse isso e que a gente hoje entendesse isso também. E Paulo tem em mente que lá na igreja de Corinto tem alguns problemas que nós vimos na primeira semana. A igreja de Corinto ela vivia muito desunida, vivia com vários partidos, com várias brigas, com várias discussões, e Paulo quis incentivar eles a colocar na cabeça deles a importância de que um precisava do outro e que tinha uma coisa que precisava unir toda a igreja, e essa coisa era o amor. Se não houvesse amor, nada do que estavam fazendo na igreja seria aproveitado, né? Então nós vimos tudo isso na semana passada e agora nós vamos relembrar. Então, antes de Paulo falar de todos os dons espirituais, Paulo disse que existe um dom. Na verdade, o que é que vocês acham que significa a palavra dom? Dom, assim, no entendimento é aquilo que você se aperfeiçoa melhor em falar, explicar, em trabalho, qualquer coisa que você faça, a especialidade não vai ter que ser dom. Exatamente. Então, quem já disse a definição, da Cidade já deu alguns exemplos. Dom. Tem a sua área, né? Então, segundo Kent, o dom é uma especialidade que a gente vai aperfeiçoando, que Deus vai aperfeiçoando na gente, né? Agora, você sabe qual é o primeiro dom que a gente recebe? Tem na lição. Qual é o primeiro dom que a gente recebe assim que a gente vem para a igreja? É um dom que todo mundo precisa ter para poder. Vamos ver? 1 Coríntios 12, versos 2 e 3. Sem esse dom, primeiro você nem é salvo. 1 Coríntios 12, versos 2 e 3. Peraí. Vocês sabem que quando eram gentios, ou seja, quando vocês não eram da igreja, quando vocês eram estrangeiros, 2 e 3. Gentios é a mesma coisa que ser de fora, ser estrangeiro, não ser da igreja. Vocês se deixaram conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vamos lá, vamos entender isso aqui. E basicamente está querendo dizer o seguinte: o primeiro dom que você recebe, e sem esse dom você não é salvo, é a fé. Que é o que ela tem falado, aceitar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Todo mundo aqui precisou responder essa pergunta
para poder ser batizado, né? Quem lembra que acho que todo mundo aqui teve uma profissãozinha de fé antes do batismo, né? Então, cada pastor que batizou cada um de vocês aqui fez uma profissão de fé antes do batismo. O meu foi o pastor Alan, o Jancinete foi o pastor Laésio, Fernando, Diomédio, Silvio. Eu fui pastor Gilson. Caruaru. Diomédio é recente. E Fernando foi pastor Silvio. Olha aí. Então, cada um de vocês recebeu uma profissãozinha de fé antes, e aí fez várias perguntas, mas a primeira era: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Todos têm essas perguntas. Às vezes eles fazem mais perguntas, às vezes eles fazem resumido, mas sempre começam com essa. Então, o primeiro dom do Espírito Santo é esse, é a fé. Você precisa primeiro ter a fé e aceitar, certo? Aí aqui no segundo parágrafo diz que a fé é o dom mais básico. De todos os dons, ele é o mais básico, é o mais fundamental para você ter os outros. Se você não tiver fé, não tem como você ter os outros. Gente, por que tem uma frase que diz assim: o primeiro milagre que Deus faz numa pessoa é fazer ela confiar. Por que fazer a pessoa confiar é o primeiro milagre que Deus faz numa pessoa? E é o mais difícil. Se eu não tenho confiança, eu não consigo conviver com aquela pessoa, eu não vou acreditar naquilo que ela me ensina, eu não vou querer seguir os passos que ela tem, que vai ensinar adiante. E também é mais difícil porque a gente é incrédulo e às vezes é difícil aceitar a verdade que Deus nos mostra, nos dá, né? Que é a Bíblia. É muito difícil uma pessoa que não é cristã e acreditar em tudo isso aqui, sendo que ela tem outro contexto de vida e ela não passou por nada disso aqui. Como é que ela vai crer nisso aqui? Ela precisa realmente acreditar para poder seguir os outros passos. Realmente a fé é essencial no início da salvação do cristão. Exatamente. Então, a fé é mais difícil justamente porque a gente já nasce incrédulo. Nós já vimos num contexto de incredulidade, não querer saber de Deus. Então, a fé é o primeiro milagre e ele é o mais difícil por causa disso. E por isso que toda vez que Jesus ia curar uma pessoa, o que Jesus perguntava antes? Você crê que eu posso fazer isso? Se a pessoa não crê, não tem como Jesus fazer um milagre. Ele tinha todo o poder para fazer a pessoa andar. Exatamente. Aquela mãe que tocou no nome dele, né? A fé era tão grande para saber se estão passando o nome de Jesus era verdade. Olha aí. Sem a fé, o resto não vem. Exatamente, você deu um exemplo muito bom. Então Jesus sempre pedia que a pessoa primeiro tivesse a fé, acreditasse, porque aí ele poderia fazer o milagre. E os outros dons, eles vêm em consequência de você acreditar no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, certo? Agora vamos aí no capítulo 12 e vamos ver agora dos versos 4 em diante. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, eu não posso ter um dom, uma habilidade que quem me deu foi Satanás. Não. Todo dom que você tem é dado por Deus, é dado pelo Espírito Santo. Certo? Existe aí, você já ouviu falar em pacto com o diabo? Já. Tem muita gente que diz que o artista, para ele ganhar fama, para ele ganhar sucesso, ele faz um pacto com Satanás, Satanás dá aquilo ali para ele. Mas na verdade não é Satanás quem dá. Deus já deu aquele dom para ele, só que Satanás pega aquele dom e faz com que aquela pessoa use somente para o lado dele, certo? Mas Não tem pacto com deles, exatamente. Tem gente que fica falando, a pessoa fez um pacto com o diabo, essa pessoa nem mexeu com ela, essa pessoa é perigosa e tal, vai acontecer um bocado de coisa na vida dela. Mas já a pessoa faz um pacto com Deus, como poderosa essa pessoa é, quão abençoada essa pessoa é, então faça um pacto com Deus. Mas vamos continuar lendo aqui. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações,
mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém. Então aí tem 3 palavras. No verso 4 fala a palavra dons. No verso 5 fala serviços. E o verso 6 fala realizações. Então o dom é uma especialidade que eu tenho, porque eu faço alguma coisa com esse dom. Eu não tenho esse dom e fico sem fazer nada. Dom se reflete na ação, não é verdade? Aí, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha aí, tem um proveito dos dons que você tem. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Sabia que tem pessoas que têm esse dom de curar? A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, é para isso que os dons servem. Aí eu queria perguntar, por que os dons, por que eu não posso usar o meu dom só para mim? Por que eu tenho que usar meus dons para a igreja? Por que eu não posso usar meu dom de forma individual? Não, eu sou muito bom nisso, eu quero usar isso só para mim, só para o que eu quiser. É igual você conhecer a Deus, conhecer a mim. Deus conhecer com Deus, eu não poderia ninguém. É Deus paciente, só Se a gente segue o exemplo de Jesus, e tudo que ele fez foi por nós e para os outros, para o outro e foi o outro, né? Então não seria justo a gente receber um dom e ficar só para nós. A gente dá um dom para que a gente possa compartilhar com os outros. Assim como ele fez. Isso acontece muito. Eu já sei. De cantar, de louvar, não querer cantar, não querer. Acontece muito, ter o dom não usar. Depois de um tempo ele perde esse dom, porque Deus toma e dá a outro, que está tentando Uma coisa usar. aí que a Adriana vai falar. Se eu tenho um dom e eu não quero usar ele para o bem comum, eu quero usar ele só para mim, ou não usar. Eu sou muito bom numa coisa, mas eu não quero fazer aquilo de jeito nenhum. Eu tenho ou vergonha, ou preguiça, ou receio, julgamento. O que é que acontece comigo se eu não usar o meu dom? Mateus 25. Jesus conta uma história sobre dons. Mateus 25, verso 14. É um parênteses muito importante, nós vamos entender melhor a questão dos dons. Mateus é o primeiro projeto do Novo Testamento. Verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Se eu não me engano, talento era o valor de um ano de trabalho, né? Mais ou menos, por aí. A outro deu 2 talentos. E a outro deu 1. Então, tinha 5. Imagina que eu tenha 5 habilidades, que eu sou uma pessoa muito boa. Eu prego, eu canto, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, com 5 talentos. Aí o outro tem 2, o outro tem 1. De acordo com a capacidade de cada um deles. Então, partiu. Veja que esse detalhe é muito interessante, de acordo com a capacidade de cada um. Deus só dá habilidades para nós, dons, de acordo com o que eu posso fazer. Ele não vai dar uma coisa que está fora da minha alçada. Ele só vai dar algo que você consegue fazer. Aí, o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
dizendo, eu pesquisei que um talento valia cerca de 15 a 20 anos de salário de um trabalhador. É um talento, era equivalente a 40 quilos de ouro. O cara era rico? Mesmo o cara que recebeu um talento, ele recebeu muito dinheiro para negociar, não foi? Aqui está dizendo, ó. Por isso que a gente fica se perguntando, por que ele escondeu esse dinheiro? Por que ele escondeu esse talento? Porque um talento só já valia. Porque ele não tinha preguiça, ele tinha medo, ele era meio covarde. Ele vai explicar por que ele fez isso. Olha aí. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. A gente sabe que o nosso Senhor um dia vai voltar e vai fazer um ajuste de contas com a gente. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5, eis aqui outros 5 que eu ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Quem tem na Bíblia diga, vem no gozo do seu Senhor. Aí, ó. E aproximando-se também o que tinha recebido 2, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que eu ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Agora olha a desculpa do terceiro. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é o Senhor, um homem severo, que colhe onde não plantou, e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Então, ele inventou aqui que o Senhor dele era mau, ele não fazia não cumpria o que prometia, né? Plantava, colhia onde não plantava, juntava onde não semeava. Inventou uma ideia falsa sobre o dono. Botou a culpa no dono da barraquinha dele. Ficou com medo e escondeu o talento. Agora olha a reação do dono. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, que ajunto onde não espalhei? De onde você tirou isso? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberei com juros o que é meu. Agora o final. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Não quer? Olha aí. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está vendo como é sério? Não é uma coisa a ser ignorada. O dom é algo que precisa ser multiplicado. É algo que precisa ser desenvolvido. Às vezes Deus lhe dá um dom, lhe dá uma habilidade, você vai melhorando naquela e Deus lhe dá mais. Deus lhe dá mais. Você só sabia fazer uma coisa, mas aí com o tempo você vai aprendendo a fazer outra e assim você vai ficando muito talentoso. Então os dons eles servem para isso, não é para esconder. Se você esconder um dom, uma coisa que você é muito bom, Deus lhe deu aquela habilidade muito especial e você não executa, com o tempo você vai desaprender a fazer aquilo. Sabia disso? Tem muitos casos de pessoas assim. A pessoa gostava muito de cantar, tinha o dom da música, mas conforme a pessoa não cantava, a pessoa não queria mais ir para frente, não queria mais fazer, com o tempo ela perdeu aquele dom, você aprendeu a cantar. Do mesmo jeito com a pregação, do mesmo jeito com a recepção, do mesmo jeito com qualquer outro dom da igreja. Se você não fizer uso, você perde aquele dom. O dom não é verdadeiro. Se você não tiver o dom, mas você se colocar à disposição, Deus lhe dá o dom e dá o. Olha aí. O dom, a palavra dom vem de dado, que quer dizer presente. É um presente que Deus deu e quer que você use. Não é como um presente que a gente dá para uma pessoa e não se importa se a pessoa está usando. Quer dizer, às vezes a gente se importa se a pessoa está usando o presente que a gente deu. Então, Deus é do mesmo jeito. Agora, gente, indo aí para a segunda. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Isso. Tem umas Bíblias antigas que a folha é diferente. Não sei se alguém tem a Bíblia da capa preta antiga, tem, está todo mundo pensando. As antigas
ficava branco aquele mato de sal, mas o Novo Testamento era todo gordurado, do suor da pessoa. Olha aí, 1 Coríntios 12. Agora vamos para a ilustração clássica sobre a igreja. Paulo compara a igreja a uma coisa bem familiar nossa. 1 Coríntios 12, não vamos ler todo, vamos ler só alguns versos. Vamos ver o verso 15 a 17. 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Olha aí, Paulo explicou de um jeito bem infantil, assim, bem didático para a gente entender. Se você todo fosse olho, você não enxergaria, nem comeria, nem tocaria, nem faria mais nada. Então é por isso que precisa dos outros membros. Agora o verso 21. Muito bem. Ó, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Não pode ter desunião no mesmo corpo. Um excluir um membro do corpo. Todos precisam. Agora o verso 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Olha aí? Então, você é aquele clássico exemplo que a gente usa. Se você se machuca uma parte do seu corpo, o corpo todo dói. Você sente a dor no corpo todo. Você não fica vivendo normalmente com uma parte do seu corpo machucada ou ferida. Você sente a dor. Você não tem que ignorar aquilo ali. Certo? Não tem como o corpo seguir em frente com uma parte do seu corpo machucada. E agora o verso 28. 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente são membros desse corpo. Aonde Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então, gente, essa é a ilustração. Nós somos um corpo. E aqui tem uma frase que eu quero que vocês me digam o que significa. Deus, ele quer a unidade através da diversidade. O que vocês acham que quer dizer essa frase? Que Deus quer a unidade por meio da diversidade. E cada um com o seu talento se une no seu corpo. Somos todos diferentes, né? Diversidade. Quando a gente fala em Cristo, somos um só corpo. Oi. Tem gente que tem a mão bonita. Linda, a mão tá vinha, a mão bonita. O dedo longo, bem desenhado. Mas tem coisa dele que é feia. Será? Eu gostei de será. Tem pessoas que têm a mão horrível, como eu. A minha é mais. Mas ali tem alguma coisa em mim que dava para aproveitar. Será? Então, gente, na igreja também é assim. Mesmo que você se sinta que você é aquela orelha cortada, ou aquele pé cheio de calo, mesmo que você se sinta um membro assim, mas você é importante porque você é do corpo. Às vezes a gente pensa assim, mas para que serve a orelha se eu não vou usar a minha? Experimente tirar a orelha e você vê. Quando você mergulhar, a água entra todinha no ouvido. A orelha. É. Mas a pessoa não é feia, mas todo mundo é feia. A artrose, realmente, ela deixa dentro dele. Ainda mais se ela está dentro do Se você for andar de chuva, sem orelha, aí você vai saber por que Deus botou as orelhas. Exatamente. Então, quando a gente vai fazer um trabalho missionário,
como aquele que nós fizemos sábado, aí que a gente vê quantas pessoas na igreja são importantes. Porque nós distribuímos aqui, todos fizeram o trabalho. Tá vendo? Corpo é isso. Corpo é isso. Até quando você está dormindo, tem órgãos do seu corpo que estão ativos. Então, a lição que Paulo quer trazer sobre a igreja é essa. Mesmo que você pense que você não está fazendo nada, você está fazendo coisa. As sobrancelhas, quando eu era criança, eu pensava, por que a gente tem sobrancelha, hein? Só que as sobrancelhas, se a gente não tiver sobrancelha, o suor escorre para dentro dos olhos. E as pestanas? E esse dedo aqui? Porque Você pensa, por que eu não tenho 5 dedos? Se eu consigo segurar só com esse daqui, ou só com esse daqui? Um dedo faz falta. Um dedo faz falta. Você sente que não vai conseguir pegar a coisa toda se tiver faltando esse dedo. Certo? Fazer. Aproveitando a história de faltar qualquer membro do nosso corpo e saber o quanto faz falta, está aqui um que sabe o que é. Porque até para mim ler hoje eu tenho uma dificuldade em dirigir também. E tudo que você faz e o que falta realmente está escrito aqui nesse texto é a pura realidade. Porque na hora que você só sabe a falta que faz que você quer. E mesmo assim eu ainda agradeço a Deus demais por ter me deixado pelo menos com um. Porque a previsão médica ele perdeu o juízo até. Arrancar um e o outro ficar afetado até chegar a perder. Graças a Deus até hoje eu consigo fazer o meu trabalho, consigo pilotar a moto, andar no carro. E é só agradecimento dele, porque as dificuldades são muitas. Às vezes eu estou num canto e fico com dificuldade de reconhecer o rosto das pessoas que eu conheço. Porque tem diferença em você olhar reto e diferença que tem você estar olhando aqui e ela está aqui do meu lado agora. Eu estou olhando para você, ela está aqui. Se eu não fizer assim, eu não vejo. E eu noto que em alguns cantos a gente está assim, e tem pessoas que olham para você atravessar assim, pelo modo que você olhar, o gesto que você faz na cabeça para olhar para o outro. Agora ninguém entende o problema que se passa com aquela pessoa. A semana passada, foi a semana passada, eu loguei junto com ela aqui e tenho dificuldade de enxergar aqui na frente. Parece que ela fica uma coisa assim, vai aparecendo uma tremedeira da visão. E quem não sabe o que é o problema, às vezes pode até achar que a pessoa está se excluindo de fazer o que você tem que fazer. Mas não é. É a dificuldade que se tem quando perde o membro, não importa aí o que seja. Isso aí eu sei que é assim. Lembra que tu saiu no vídeo e tu saiu correndo atrás do carro? O carro do outro lado comigo no carro. Eu lembro que estava comigo no carro lá e eu só andava no extremo mesmo, porque assim, tem dias que no meu trabalho eu tenho que ir no carro. Por quê? Para poder levar para a bagaceira. A bagaceira é carro que não essas coisas. Aí eu dizia, Ricardo, fica aí, olha esse teu lado aí, que o meu lado aqui é só na frente. Juntando os dois dá uma pessoa E comigo. no dia que eu carrego no carro ali, aí o cara tem carro atrás, disse, não, pode ir. Quando eu fui para aqui, não vai, não só o tamanho para ele. Não vai precisar ser do vídeo, você deixou ele ficar se ela atrás do carro correndo. Essa foi recente agora, foi um dia. Ricardo, passa o cadeado no portão aí, o cara foi lá, passou o cadeado, tá tudo pronto, tá? Aí eu pego o carro aqui e vou embora, e o Ricardo ainda tá dando o tirão, não sei em cima do carro. Aí só vi aquela pessoa, gritando grito aqui. Aí quando eu olhei para o lado, o Ricardo não estava. Aí o Ricardo me fez. É para deixar. Mas a igreja é desse jeito. Então, a mesma falta que quem sente, mesma falta que quem sente, do membro que ele perdeu, o órgão, no caso, é a mesma falta que a gente sente quando alguém falta aqui na igreja. Você não fala na família que você está ali? Tem 4 pontos aqui desocupados. Pois é.
nem outro. É, o sábado. Pode ter uma maior festa no mundo, pode ter um banquete aqui. O dia de namorar é hoje. Levar uns 2 dias melhor ainda. Assim não pode ter prefere só sábado, né? Eu sou adventista do sétimo dia. E a gente, antigamente, aqui tinha um negócio que eu achava engraçado, que vinha quase ninguém no sábado, vinha todo mundo no domingo. Era igreja adventista no primeiro dia. Não adventista isso não. Então não era engraçado, era agora consertou, agora tá bom. Não sabe, é mais no sábado do domingo. Não, vem no caminho do sábado. Não tem nada a ver com o bom número, mas o dia de vinha, assim, o dia principal é o sábado, certo? Porque se você não vem no sábado, você vai cair no costume, e quando chegar o momento em que for ordem para você trabalhar no sábado, para você não descansar no sábado, aí você já está ali, não vai mais para a igreja no sábado, então recebe o. Na minha opinião, como você não vai no sábado, tanto faz. Exatamente. Também não sabe, vai fazer o quê? Se o sábado vai fazer as coisas. Pois é. Agora, gente, eu queria tratar com vocês aqui uma coisa bem delicada. O que é que leva, muitas vezes, alguns irmãos, algumas igrejas, a valorizarem mais uns dons do que outros? Eu queria muito ter aquele dom, porque esse dom que eu tenho não vale nada. O que é que leva, às vezes, a gente a valorizar muito um dom que a outra pessoa tem e desvalorizar o seu próprio dom? Eu acho que é porque a pessoa não valoriza o primeiro seu. Se a pessoa valorizar o seu, não vai ter espaço para ele querer o outro. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. E sempre é o que o outro tem. Muitas vezes é o ego. Pessoas que querem cantar não para exaltar Deus, mas para ser exaltado. Existem pessoas que querem pregar não para glorificar a Cristo, mas para se glorificar. Então, todos os dois são importantes. Ter a limpeza da igreja, para você ver como é que fica. Tem pessoas que limpam a igreja maravilhosamente, tem outros que só fazem passar uma vassoura. Estou só dando um pequeno exemplo assim. Quando eu cheguei, você estava em Mateus 25. Ali existe um servo mau que não parrenta, né? Ele é chamado de preguiçoso. Preguiçoso não é uma qualidade. Ninguém começa a namorar com uma pessoa porque ele é preguiçoso, porque ela é preguiçosa. Então é um defeito. Quando eu não utilizo meus dons, estou sendo um servo defeituoso. Então, nós vemos aqui na igreja de Coríntios, se você quer acabar com os problemas dentro de uma igreja, todos estejam utilizando seus dons. Todos os problemas somem. Então, muitas pessoas focam em dons de outras pessoas pelo seu próprio ego, é para aparecer. E se não for para aparecer Jesus, você vai não serve para nada seu sonho. Exatamente. Esse falou muito importante. Pode até ser que numa igreja todos estejam desenvolvendo seus dons, mas se não for com a motivação certa, está caminhando para o lugar errado. Por exemplo, eu posso estar desenvolvendo meu dom para alimentar meu ego, e aí isso vai prejudicar. Então, se o desenvolvimento dos dons for no intuito de servir, aí sim está indo na direção certa. Essa é a questão. Então, o caminho para a gente evitar esse erro aqui é você usar o seu dom da forma certa, e com a motivação certa, com o sentido certo. Não para querer aparecer, mas para fazer Jesus aparecer e para servir os outros. Você sabe qual é o seu dom? Quem é que sabe qual é o seu dom? Tudo bem, pode dizer. Se você já detectou que você tem um dom, pode levantar. Ela disse que tem vários. Eu tenho vários, eu tenho dom de cantar, eu tenho dom de ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa. Até já falava. Tem vários dons que eu tive. Eu gosto de cantar, nunca testei pregar. Olha aí, bota na escala. Então agora a luz desse ponto interessante. Eu não sei se eu sei cantar, ou não sei se eu sei pregar. Como é que eu descubro um dom? Mamãe, bota na escala. Érica, bota na escala. Olha aí, eu não estava aqui, mas eu sou que Maria já pregou muito bem na quarta-feira. Eu também sou. Maria já pregou muito bem.
Acho que foi o seu primeiro sermão, né? Olha aí. Tá vendo? Então a gente só descobre. Ele não vê quem é, eu só tenho a noção do meu, mas nunca. Eu não estava aqui para filmar. Ontem lá na casa, Próxima vez, eu vejo. falou, olha, deixa eu lá na casa. Aí eu disse, como interpretar esse texto aqui. Aí ela foi desculpando, eu não quero falar. Tá vendo? Como eu não sei, mas ela é inteligente. Aí disse, agora Ela tem as características que eu tenho na pregação. Ela é usada tudo nessa cidade, sabe? Ela vai pegar melhor que eu. realmente ele se assenta. A pregação tem que ser com amor e autoridade. Nem pode ser balançando do colo e nem pode ser acusando do irmão. Ele tem a bater, a Sobre a questão dos dons, dos dois pontos que eu acho melhor, acho bom de relatar. O dom que eu tenho não é o que eu gosto de fazer, nem o que eu escolho fazer. A Bíblia diz que o Espírito dá o que lhe convém. É o Espírito Santo quem realmente dá o dom e ele quer dar. Não é eu dizer, eu quero ter o dom de estudo bíblico e eu ter o dom de estudo bíblico. Talvez eu tenha outro dom. Não é porque eu gosto de pregar que eu tenho um dom de pregar. Às vezes, uma vez eu estava pregando sobre dom espiritual e uma pessoa, quando terminou, disse: irmão, eu tenho um dom de pregar, eu gosto muito de pregar. Mas aí, eu sei que aquela pessoa não tem dom de pregar. Eu sei que não tem dom de pregar. Mas se ela gosta de você. Mas assim, ela gosta de pregar, beleza. Como a irmã está falando, você não sabe qual é o seu dom, eu digo a você, faça tudo o que tem que fazer na igreja. Faça tudo. E deixe que as pessoas digam que esse é o seu dom. Mesmo que você saiba que é o seu dom. Mas deixe que as pessoas saibam, que as pessoas digam. Porque até na Bíblia, porque é o contexto da Bíblia, os discípulos nunca disseram que era discípulo. As pessoas que disseram é que eles são discípulos de Jesus. Então o dom não é o que tem que chegar e dizer, Joel, o meu dom é de pregar. É elas que têm que ver em mim. A cada cidade que eu estava no canto, se você acha que eu acho que o meu dom é esse. Eu creio que seja esse. Mas às vezes você está vendo de alguma outra visão, algo diferente. Eu acho que o seu dom que eu vejo é você fazer isso, é você fazer aquilo. Mas isso aí já não é muito a sua área. Porque a gente fica meio desse jeito, né? Dizer, irmão, sua área não é muito Joel, sua área não é muito pregar. E às vezes a pessoa faz uma apresentação, um louvor ou uma pregação, aí ele está ali inseguro, achando que se sai muito mal, mas quando ele está pedindo na minha porta, as pessoas dizem, não, me tocou, foi muito boa a mensagem. Isso. Ou seja, essa é uma reflexão que aquela pessoa desenvolveu bem. Quando ela me pregar, eu comecei a dar vida do Senhor. Eu não vou conseguir, tá? Pensei em dizer em mim, que eu disse, não deixou me entender. Eu pedi, faça melhor, não pedi. E ele me surpreendeu, porque eu imaginava que eu ia ficar tão nervosa que não saía nem para nada. Mas graças a Deus, eu disse, eu oro pedindo para tirar minha família. Como é que eu não vou? Não vai me bater, não vou me entender nada nesse sentido. Por isso que é importante cada igreja ter essa rotatividade, ter essa oficina de pregadores, essa oficina de cantores. Porque infelizmente acontece muito que tem igrejas que a pessoa passa muitos anos lá e nunca faz nada, porque nunca dão a oportunidade. Tem gente que E a gente até daí a pessoa mesmo não faz nada, tem. Mas não falta de valor em pedir, Você não. está aqui, né, cara? Toda vez que bacana. Tem muita gente que foca muito nesses dons aqui na frente. Mas existem muitos dons que a gente tem que utilizar principalmente lá fora. Não quer nada dos dons também só para isso, para ser utilizado principalmente lá fora, que é para trazer pessoas para Jesus. Tem pessoas, gente, que tem dom que a gente acha que é uma, entre aspas, bobagem, tem que ter o dom de arrumar um estudo bíblico. Tem gente que chega numa calçada com o bíblico para poder arrumar uma classe bíblica. Eu tenho maior dificuldade, não. Eu posso passar o estudo. Agora, para arrumar, eu tenho uma dificuldade muito grande. Edson tem esse dom.
de trazer a pessoa não gosta, simpatiza, se afina com a mensagem, e eu gostei da igreja. Ou seja, quem trouxe para a pessoa foi eu que trouxe. Gente, eu não trago ninguém para a igreja. Eu não consigo trazer. Agora, se me soltarem para eu arranjar, estou aqui para arranjar uma na hora. Mas trazer a pessoa, eu não consigo entrar, são vocês. E outro bastante importante, não que todos são importantes, mas o que eu vejo de muita importância é a recepção. Tem gente que recebe de uma maneira que você, quando você vai passar tempo, você não lembra nem qual é a mensagem que foi, mas você não foi bem recebido. Eu lembro da primeira vez que eu fui no Frutilândia, eu era do Rio Grande do Sul, a primeira vez que eu fui no Frutilândia, quando eu cheguei lá, quem me recebeu foi Manheira. E Manheira chegou, eu deixei a capacidade, Manheira chegou, me abraçou, né? Depois chegou penteando meu cabelo, ajeitando aqui, me dando um confeitinho. Eu digo, deixa eu ver, se você perguntar qual foi a mensagem do dia, não lembro, mas eu lembro que estava em Manheira. E o bom é que por mais que você fosse lá toda semana, para toda vez que você chegava era surpresa. Surpresa, irmão! Eu achei engraçado, Eduardo, uma vez eu cheguei lá e ela veio com o peito, irmã, para poder pentear meu cabelo. Meu cabelo cachaço, se ela fosse pentear, ela não ia pegar. Eu disse, irmã, não penteia meu cabelo, pelo amor de Deus. Então hoje lá, a gente sempre fala, irmã Inheta, na igreja, ela faz muita falta. Ela está para Natal, né, que ela está doentada, e ela hoje está morando em Natal. Mas a gente olha ali para dentro da igreja, não tem uma pessoa que recebe igual a irmã Inheta lá dentro do Frutilândia. Não tem. Porque uma coisa você chegar e dizer só boa noite, não é fácil. Agora você receber mesmo, se eu chegar na sua casa e você me receber só por educação, eu vou ver a diferença quando você me recebe por educação e quando você me recebe por amor. Se você me receber por amor, eu vou na sua casa direto, de novo. Agora você me receber só por receber, nunca mais eu piso na sua casa. Mesma coisa na casa de igreja. Se você chegar aqui, sentar aqui, chegar um visitante, chegar aqui, e nenhum dos irmãos olhar para a cara da pessoa, você nunca mais vem aqui. Agora receba bem. Você diz, rapaz, eu não lembro nem qual foi a mensagem aquele dia, mas eu recebo uma igreja receptiva. Então isso é bom. Nem todos têm. Então nós poderíamos numerar vários. Exatamente. Lá em casa eu não lá em casa eu não viver, né? Vai ficar você todas. Vai lá, já eu não sou boa. Outro dom da minha irmã que é auxiliar é acolhedor. E aí, você está delicado, não é só como, sabe? Não tem perdão. É um dom que ele tem. Tem que comer, não é como, pelo amor de Deus, como, porque ele sempre é muito acolhedor para fazer a comida. E ele arranja estudo, eu pelo menos não arranjou, você vai enterrar se ele usar esse dom. Quantas pessoas auxílio arranjou estudo para me passar? Aí não foi, você vai se enterrar, tá vendo? Não, eu estou dizendo, mas é Jesus. E ele é muito bom de apresentar a as pessoas. Olha, aí assim, eu não sei falar para ninguém, não, mas minha esposa sabe falar, já passava o nome da pessoa para mim. Então, era a maneira dele evangelizar, né? Quando a gente faz as coisas por amor, as coisas são diferentes, porque quando eu estava lá com minha prima, aí eu fui na casa de uma pessoa, né, da igreja. Aí o esposo dela nunca tinha me visto. Aí cheguei lá, menina, eu fiquei passada, eu fiquei até com vergonha. Foi fazer, o marido dela, viu, foi fazer estroque. Não precisa não, vamos fazer. Ele não, ela que dizia, ele que disse que ia fazer, mas eu digo, não, mulher, não precisa não, mas agora foi eu. Porque assim, né? Jogou não para mim aí eu, meu Deus do céu, nem me conhece, aí veio. Mas né? Fiquei. Eu nem queria, né? Porque eu não posso fazer isso aí com uma pessoa, né? Gente, aqui a terça-feira eu vou deixar para a próxima semana, porque a terça vai falar do 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é um capítulo que a gente só pode falar dele separado. Ele é um capítulo tão rico, tão importante, que não dá para gente falar ele junto com outra coisa. É o capítulo do amor. Mas ainda dá tempo para a gente esclarecer uma coisa aqui, principalmente para a Cidete, para o Tomate, para quem está entrando agora, que é o tal do dom de línguas. Quem aqui já foi a uma outra igreja que não é adventista, já deve ter ouvido que lá eles exaltam muito essa questão do dom de línguas. E que lá existe uma coisa seguinte, que se você não tem esse dom, você fica de escanteio. Já muita gente relatou isso. Se você está lá e você não fala em línguas, se você não fala aquilo lá que eles dizem, você não tem o Espírito Santo em você. Então você já é descartado. Olha aí.
e idiomas. Então, não é que você vai falar coisas sem sentido, coisas que você nem sabe o que está dizendo. O dom de línguas foi dado ali para os apóstolos para eles falarem outros idiomas. Ou seja, as pessoas daquele idioma vão entender o que você está dizendo. Agora eu pergunto, num lugar, num país onde todo mundo fala português, por que eu vou ter o dom de línguas? A não ser que chegue no japonês, você tem que pegar o japonês, você sabe a língua para não. Essa ilógica, né? Mas eu digo isso, todo mundo fala uma língua, eu vou falar em outra língua, sendo que nem eu sei o que eu estou dizendo. Como é que eu vou traduzir se aquela pessoa perguntar? Tem que ter um intérprete. Melissa Barcelos, ela estava em outro país e a língua era português. Aí ela orou, pedindo para que alguém ali entendesse que ela estava cantando. E na plateia, um senhorzinho também orou para que ele entendesse o que ela estava cantando. Aí ele conseguiu entender em português. E isso foi um problema. Olha aí. Nós vemos o mundo, ele só entende se a gente usar a imagem dele. De sinais, exatamente. Se o mundo você falar assim, ele não vai entender. Mas se você fizer um gesto, ele faz, ele vai entender. Em igrejas grandes, sempre tem o pregador e tem uma ala da igreja que fica só com os surdos, com no lugar de sinais. Então, aqui em 1 Coríntios 14, nós não vamos ler, mas Paulo fala que é importante ter o intérprete. Se você for falar, se o pastor não tiver o dom de línguas, se for preciso ter o dom de línguas, hoje não é tão comum o dom de línguas, porque hoje nós temos os cursos para você aprender a falar aquele idioma, certo? Mas numa situação como essa de Melissa Barcelos, uma situação muito específica, Deus pode derramar esse dom, Deus pode usar esse dom, certo? Tem também o testemunho de um pastor que estava viajando de avião a outro país e tinha um homem ao lado dele, provavelmente de luto, né? Estava indo para um velório de um familiar, porque ele estava chorando e tal. E o pastor, então, não entendia a linguagem dele. E o pastor disse, eu tenho que falar da ressurreição, eu tenho que falar da volta de Jesus, eu tenho que testemunhar. Então o pastor orou para que ele falasse e o homem entendesse. Foi um testemunho que já veio da igreja adventista, eu acho que foi daqueles testemunhos do pôr do sol, que aí o homem entendeu. Ele falou para o homem, depois dessa oração, e o homem entendeu. Então, é uma situação de necessidade. Por que Atos 2 foi uma necessidade? Porque ali em Jerusalém tinha pessoas de 18 países e tinha 12 apóstolos que eram analfabetos. Como é que eles iam dar tempo de fazer um curso de idiomas para pregar para aquelas 18 nações? Então Deus derramou aquele dom de forma especial para eles pregarem cada um para cada língua. Então foi uma emergência. E as pessoas entenderam. Todo mundo entendeu na sua própria língua. Porque eles disseram mesmo. Como é que podem, esses galileus são iletrados e eles estão falando nossa própria língua materna, né? Na Bíblia está até dizendo assim. Como é que eles estão falando das maravilhas de Deus em nossa própria língua materna? Porque eu quero o poder de Deus. Então, gente, deu para vocês entenderem sobre a questão de dons espirituais? Então, o que Deus pede é que a gente exercite o dom, que a gente descubra o dom e que a gente multiplique o dom. Não é para você enterrar, não é para você esquecer ou fingir que não tem. Todo mundo aqui tem uma habilidade. E cada habilidade que você tem é importante para Deus, é importante para a igreja e é importante para você também, para a sua vida espiritual. Amém? Você está dando estudo a pessoa, quer aprender sobre a organização, e lá tem uma menina mais alta demais, uma língua estranha, que fala um saco que está fazendo, não tem ideia, e nem a própria pessoa sabe o que fala. Aí o que você vai dizer para esse seu aluno da vida? Eu vou dizer o que é Deus diz. E você diz o que você quiser dizer. Eu digo assim, nós seguimos Jesus. Quando foi que Jesus falou em língua estranha? E o maior pregador do Novo Testamento, o maior escritor bíblico, é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele tinha formação em 5 idiomas. Mas ele disse que preferia falar 5 palavras sem entender do que 10.000 palavras para não ter problema. Essa é a minha resposta. Mas se você quiser ficar falando estranho, fala. Mas para nós, o estranho não serve. Exatamente. Então, próxima semana. E tem que ser
lembraram daquela passagem que foi lida no início, que cada dom é dado pelo Espírito Santo para um fim proveitoso. Tem que ter proveito, alguém tem que ser edificado com aquele dom. Não é para a pessoa se orgulhar e dizer, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou melhor do que você, né? Ou a pessoa se achar assim, é para um fim proveitoso. O proveito é pregar o Evangelho, levar alguém a crer, levar alguém a entender uma verdade, levar alguém a aumentar sua esperança, né? Tem que ter um proveito. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso sobre os dons. Obrigado, Deus. Sobre esses presentes que o Senhor nos deu, que são habilidades para a gente usar na tua obra. Sim, Deus. Por favor, Senhor, que cada um aqui possa ser cheio do Espírito Santo. Sim, Senhor. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito sobre nós, assim como o Senhor derramou para a igreja primitiva. Amém. Pedimos, Senhor, que cada um aqui possa usar o que tem de melhor para alcançar outras pessoas para ti. Amém. Não permita, Senhor, que a gente se deixe levar por alguma motivação egoísta, por nenhuma motivação de glória pessoal, mas seja tudo para a tua honra e tua glória. Amém. Fique com cada um de nós, pessoal, estando desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém.